Novamente, boa noite a todas e a todos que nos acompanham na edição de hoje dos Momentos Masters. Mais uma vez, trago aqui um grande amigo meu, uma das grandes lideranças do agronegócio nacional, um dos principais responsáveis pela revolução produtiva e mercadológica das últimas 3 décadas. Estou me referindo a Francisco Sérgio Turra, que nasceu em Marau, em 1942. Ele graduou em Direito e em Comunicação, foi vice-prefeito e depois prefeito de Marau, foi deputado estadual no Rio Grande do Sul em 2 legislaturas, deputado federal pelo Rio Grande do Sul, presidente do Banrisul, vice-presidente do BRDE, foi presidente da Conab, ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, período durante o qual eu tive a honra de trabalhar próximo ao seu gabinete, reformulando o sistema de defesa agropecuária do Brasil. Foi presidente da Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frangos e atualmente é presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal. Convidamos o ministro Turra para nos falar como o Brasil conquistou o mercado global de proteína animal. Por favor, ministro Turra, o palco é seu. Décio e a todos, muito boa noite. Décio, obrigado pelas imerecidas referências. Você realmente é um grande amigo. E eu quero saudar também o Rodrigo Gonzalez e a todos os produtores e a todos os que estão envolvidos nessa fabulosa soma do agro brasileiro. Um abraço a todos. O tema é muito interessante e eu vivi de perto, porque o Brasil não foi grande exportador até o momento em que nós estávamos no Ministério, os anos 98 e 99. Ao contrário, nós fomos importadores de muitos produtos e ainda éramos à época, mas já nos libertando. Mas o Brasil passou a ser exportador de proteína animal quando o Brasil entendeu que tinha que limpar a sua ficha na Organização Mundial da Saúde, na OIE. Foi lá que nós fomos liberar o Brasil da febre aftosa, dividindo o Brasil em circuitos, e, aliás, o Décio nos ajudou muito nisso. E foi quando o Brasil liberou da peste suína africana que nós passamos a exportar suínos, quando liberamos do Newcastle as aves. Mas, enfim, passamos a efetivamente exportar em massa. No ano 2000, o Brasil exportava não mais do que $1,5 bilhão. E veja que hoje a soma de aves, suínos, bovinos, apenas a soma desses chega quase a $20 bilhões. Vocês imaginem que nos acompanhem, o Brasil é exportador de 28% de tudo que o mundo exporta de carne bovina. Nós exportamos 37% da carne de aves exportada no mundo e até 10% da carne suína, mas nós somos um pequeno produtor. Eu vou me referir basicamente, está na tela aí para vocês verem, quanto nós produzimos, por exemplo, de carne de frango. 10 milhões de toneladas em 2008, hoje chegamos próximos a 14. De suínos, 2.900.000 toneladas, eu falei muito pouco. Neste ano, 4.200.000 toneladas. Só não aumentamos, não fomos rápidos no aumento da carne suína, porque foi um setor que viveu sucessivas crises e agora encontrou seu caminho nos países asiáticos, deixando de ser russo dependente. Pode seguir, passar mais uma transparência. Eu vou mostrar, por exemplo, no nosso caso, quanto nós vamos exportar esse ano de carne de frango. Nós exportávamos, em 2008, 3.600.000 toneladas. Esse ano nós vamos chegar a 4,5 milhões de toneladas. Nós estamos ainda no final do ano, mas pelas previsões dá para a gente perceber isso mesmo. Carne suína, exportávamos 607.000 toneladas. Esse ano nós vamos chegar a 1.200.000 toneladas. Pode seguir? Vejam vocês que aumento expressivo. Aumentamos aí de 2008 para cá, na carne suína, 440
440% a receita. Observem, um ganho extraordinário em 12 anos. 23,7% o número de destinos. Hoje nós estamos já em mais de 70 destinos fixos para carne suína e 144 para 150 destinos para carne de aves. 89% aumento do volume de exportação de carne suína nesse período. É muita coisa. Carne de aves, 246% o aumento da receita na exportação de carne de aves. E antes era também o aumento de receita em carne suína, 443%. O aumento do volume exportado de carne de frango foi de 16,5% na década. Em 12 anos, o preço médio das exportações brasileiras de carne de frango aumentou 10% em dólar. É muito interessante a gente saber. Pode passar? Observe bem, por exemplo, aí o histórico da exportação de carne suína. De 2 bilhões 651 milhões de dólares, neste ano nós vamos chegar a 11,7 bilhões de dólares. A curva ascendente, espetacular, ganhos para a cadeia, condições para os que estão na cadeia, no setor, investirem, crescerem. Só não vamos exportar mais, porque você sabe que não é assim no estalar de dedo que você aumenta a produção de suíno. Não temos material genético e poderemos aumentar numa proporção de 5% a 6% ao ano no máximo. Mas se nós hoje tivéssemos, por exemplo, uma exportação dobrada, nós teríamos certamente demanda para atender, sem dúvida alguma. Pode seguir? Porque a crise chinesa, asiática, ela é fantástica, é muito forte. E na carne de frango também, veja que nós crescemos muito nesse período, passando de 12 bilhões de reais para 30,9 bilhões de reais. Isso eu estou falando da nossa moeda. Nos ajudou muito o dólar forte agora, nos ajudou muito a abertura do mercado asiático, principalmente a China, que abriu para nós em 2009. E ela foi crescendo de forma astronômica, também na carne suína. Hoje, a China é o maior importador da carne de frango, de suínos, de bovinos. E se nós tivéssemos, por exemplo, eu estou falando de tudo que está conosco. Não temos a carne bovina que está na BIEC, mas eu tive a liberdade de poder falar porque o presidente da BIEC, Jorge Camardelli, hoje me dava esse número impressionante, né? A cada 3 quilos de carne bovina que eles comem, 1 quilo é da carne bovina brasileira. É um dado interessantíssimo para vocês acompanharem. Bem, pode ir passando. Nós passamos de 128 mercados nesses 12 anos para 144 mercados, efetivamente mercados que compram, importadores mesmo. Temos ao todo 150, 160 mercados abertos que poderíamos exportar, mas às vezes pelo quantitativo ou por algum problema, dificuldade, logística e tudo, o Brasil não utiliza. O importante é abrir o mercado. Ele fica disponível, porque no momento de crise você vai substituindo. Isso tem que acontecer. E eu, sinceramente, Décio, não acredito que setor algum, que produto algum avance se a gente não tiver mercado aberto para poder exportar. Por quê? É uma moeda forte que se soma à nossa moeda, que é uma moeda fraca. Nós temos que efetivamente abrir mercados. Eu estou falando para uma região de arrozeiros, que enquanto não abrimos mercados, a dificuldade foi muito grande para o setor. Crise, pós-crise, muita crise. No momento em que deu para abrir, para matematicamente
entender que entre consumo externo e mercado externo aberto, a gente tinha uma produção garantida de ser colocada, bom, aí houve uma reversão. Agora, quando você tem um mercado interno que não absorve tudo e não tem uma janela para exportar, é crise em cima de crise e é um desastre para o produtor. Isso foi com aves, carne suína, carne bovina. Quando nós somos dependentes do mercado soviético para exportarmos carne suína, a gente tinha notícias assim, ó, os soviéticos, esse mercado vai dobrar a importação. Mas quando ele não dizia por quanto tempo, a gente estimulava a produção, sobrava carne no mercado interno e o desastre se foi. E aí nós temos hoje uma produção muito pequena para as dimensões globais. A China produzia 54 milhões de toneladas. E eu estou falando que o Brasil produz 4 milhões e 200 mil toneladas. Ela perdeu, na pandemia da peste suína africana, nada mais, nada menos do que 20 milhões de toneladas. 5 vezes a produção do Brasil. E é por isso que nós temos muito pouco para poder suprir aquele mercado. Os americanos têm pouco. A União Europeia, que tem o triplo, muito mais do que isso, o quádruplo da produção brasileira, ou 5 vezes mais, ela também não tem como atender o mercado da Ásia. Eu não estou falando, estou dizendo China, mas é o mercado asiático todo. Vietnã, Coreia do Sul, Singapura e etc. São mercados que estão aí à disposição, disponíveis para o Brasil. Vamos prosseguir? Veja, os avanços do setor, eles foram muito grandes. Por exemplo, o fato de a gente ir em todas as feiras, ir em todos os eventos, permitiu que a gente tivesse aí uma dimensão muito certa para mostrar para vocês. 90 mil contatos de negócios nesses 12 anos de presença da BPA. Só aí nós tivemos 1 bilhão e 200 milhões de negócios em 100 ações internacionais. As marcas, a Pex Brasil nos ajudou a vender Brazilian Beef, Brazilian Breeders, Brazilian Eggs, Brazilian Pork, Brazilian Chicken. Isso permitiu que nós conquistássemos espaços que não estamos entregando em momento algum, mesmo na pandemia. Imaginem vocês, nós conseguimos produzir, proteger e manter o mercado, que cresceram nesse tempo as exportações de carne de aves e a carne suína 50% durante o período da pandemia, ou seja, neste ano. Então você tem uma marca, você tem sanidade, você comprova a tua sustentabilidade, anotem esse termo, ele é muito sério para todos nós, é muito sério. Se você tiver sanidade, nós temos. Não temos hoje febre aftosa. Então a carne bovina transita, é bem-quista, bem-vinda em todos os quadrantes. Nós não temos hoje, nunca tivemos influenza aviária. Que bênção, que maravilha. Nós não temos peste suína africana. Então isso é também uma dádiva de Deus e permite que a gente adentre mundo afora e nossos contatos tenham grande valor. Quando me perguntam, e é muito curto o espaço para mim falar, qual foi o pior momento da minha vida, eu tenho muito em minha presença e na minha frente o momento da carne fraca. A desinformação chegou lá fora e parecia que o Brasil era trapaceiro. Vendia carne com data vencida, vendia carne podre, saiu uma manchete num dos grandes jornais do Brasil, não foi do exterior que saiu a manchete, mas o exterior reproduziu e nós tivemos 70 mercados que momentaneamente, por uma semana, um dia, um mês ou mais, deixaram de comprar. O trabalho que nós tivemos para recompor, vender ou devolver a imagem que o nosso produto tem lá fora foi incrível. Porque a nossa imagem é muito boa. Quero dizer para vocês que tanto a carne bovina, carne suína, a carne de aves é muito bem vista.
uma imagem excepcional. Eu já vi, por exemplo, no melhor restaurante de Estocolmo, num evento brasileiro, imagine a minha alegria, acompanhado pelo atual presidente da BPA, porque eu passei a ser o presidente do conselho dia 19 de agosto, nós vendo no restaurante, no melhor restaurante do mundo considerado, no grande hotel, um cardápio com uma escrita em negrito: carne de frango Brasil, brasileira. Imaginem a nossa alegria. E é assim mesmo, é uma carne diferenciada. Eu já vi argentino, nossos irmãos, dizendo: o frango brasileiro tem outro sabor. Sabe qual é o segredo? A nossa ração, milho e soja, é de um país tropical, diferente até deles que são nossos vizinhos. Então há um sabor diferenciado e nossa carne, ela é deliciosa realmente. Nós temos aqui no Rio Grande do Sul a bênção de termos a temperatura diferente. Nós temos um clima temperado, que nos dá também um sabor diferenciado para as coisas. Mas o Brasil é um país tropical e tem a sorte de ter uma região também temperada, mas que boa parte do ano é mais do que tropical. Então aí nós temos algumas coisas que são a nossa riqueza. A produção das frutas de inverno, até mesmo o sabor do pasto, da pastagem, de nossos campos, é também diferente. Então isso é uma coisa muito especial. Vamos seguir. Queria dizer que nesse ano, por exemplo, nós tivemos, nessa pandemia toda, eu estou falando em dólar e em volume, tivemos um crescimento até agosto na produção e nas exportações aí, em torno de 2%. E a receita ela foi menor porque o dólar ele está hipervalorizado, sem dúvida alguma, porém, nós tivemos aí uma receita significativa de 4 bilhões de dólares. É bastante dinheiro. Imaginem a soma agora de setembro, outubro, novembro, um quadrimestre, vai nos levar a um crescimento muito grande, indiscutivelmente. Agora pode passar para mostrar o que aconteceu com a carne suína. Nós crescemos em volume 44%, e em receita, vejam vocês, pela demanda chinesa e asiática, 54% em dólares. Em dólares. É algo impressionante, é digno de um registro e é uma imagem para a gente não tirar da retina na noite em que eu falo das exportações. E a nossa grande riqueza da proteína animal, e eu não tenho nenhuma dúvida em dizer para vocês uma coisa. Por o Brasil ter ultrapassado esse período de pandemia tranquilo, ter superado a dificuldade de proteger o colaborador todo e de continuar produzindo, nosso espaço foi ampliado. Estados Unidos perderam, num abate sanitário, mais de 1.500.000 toneladas de carne suína e mais de 2,5 milhões de carne de aves. Abate sanitário. Não houve 1 grama, 1 quilo de abate sanitário no Brasil. Paramos temporariamente, 15 dias, 10 dias, várias vezes, voluntariamente ou não, para a gente arrumar as coisas, para a gente imprimir novos protocolos, porque essa pandemia, ela nos trouxe o imprevisível. Ninguém imaginava que ia acontecer tanta barbaridade, pessoas que eram infectadas. O vírus não estava no frigorífico, era levado lá. Pelo protocolo que a gente implementou na entrada da pandemia, nós conseguimos levar durante praticamente 30 dias, sem nenhum caso em 200 frigoríficos. Sem nenhum caso. Depois aconteceram casos. E não, hoje nós temos aí apenas nenhum frigorífico paralisado. Nós tivemos 3 frigoríficos desabilitados para a China, porque ela se louvou no intenso noticiário brasileiro e retirou temporariamente, logo eles estarão de volta exportando para a China. Não houve problema nenhum. A imagem do Brasil ela passou incólume, inteira, integral. E isso é uma coisa muito boa
para o período pós-Covid, quando nossas exportações deverão ser ampliadas indiscutivelmente. Estou falando carne de aves, carne suína e carne bovina, nem se fala. E outras coisas mais, diria pescados, que a União Europeia abriu hoje, reabriu para o pescado brasileiro. E eu sei que há gente que tem muito interesse aí também de ovinocultura. A ovinocultura, caprinocultura, teriam hoje um espaço ideal, porque são culturas, eu vou dizer para vocês, para adiantar, representam o que em pescados representa, por exemplo, não apenas o camarão, mas a lagosta, que são o que há de nobre, o que há de grife, que o Brasil teria para exportar para qualquer previsão do Rabobank ou até da FAO, indiscutivelmente. Então, vamos seguir para mostrar os últimos detalhes para vocês. As projeções para nós são na exportação de carne de frango e na produção, 3 a 4% nesse ano, nós vamos crescer. O consumo per capita se manteve até crescendo, 2,5%, e pode passar agora para suínos também, que nesse ângulo também a gente pode dizer, pode passar outra transparência. Carne suína também a projeção é crescer, veja vocês, a produção no máximo 6%. A exportação, já estamos no final do ano, a nossa projeção aqui é muito conservadora. Vamos passar de 40% até 50% da exportação. E o consumo, ele permaneceu estável internamente também. Vejam vocês que, graças a Deus, aumentou a produção. Se nós tivéssemos o consumo se mantido, teríamos tido mais uma crise. Mas não, estamos com uma demanda muito maior que a oferta para carne suína. Agora eu vou explicar por que acontece isso para nós. Pode passar a próxima transparência. Lá na China, na Ásia, a peste suína africana dizimando parte do rebanho, é uma coisa incrível. Foi tratada, não foi resolvida. Nós temos até na Europa problema de peste suína africana, na região até da Alemanha, da Hungria e etc. Nós temos influenza aviária em vários países do mundo. O Brasil não tem nada disso que eu estou falando. Esse é o nosso diferencial. É por isso que o Brasil é um país muito especial em se falando de proteína animal. Pode ir passando, pode ir passando. Então, nós vemos que há um déficit imenso da produção de carne suína na China. Aqui, eu diria que, para concluir, eles teriam um déficit de 2 milhões, independente do mundo todo estar canalizando suas exportações para lá. Eles ainda continuam com um déficit desse ano bastante grande, porque eles até fizeram uma migração do consumo da carne suína, que é a carne mais consumida, é o feijão e arroz para eles. Eles passaram a consumir carne de aves, carne bovina, carne de peixe, pescados, de tudo. Eles substituíram porque, inclusive, havia um costume em algumas províncias, vocês sabem bem, de consumirem bichos, animais selvagens. E, aliás, dos animais selvagens, eu não tenho a menor dúvida, principalmente dos furões e dos morcegos, é que saíram os vírus ou elementos para o vírus. Isso são revelações da própria Academia de Ciência deles mesmo. Não é vírus criado em laboratório, não. E por isso eles proibiram o consumo de animais selvagens. Abriram um espaço maior para o Brasil. Se vocês acharem que isso é pouco, 800 milhões de seres humanos comiam bichos selvagens entre a região asiática e a África. E hoje, em tese, está proibido. Não sei se é uma coisa rigorosamente controlada, mas imagino que será muito rígida a fiscalização para reduzirem, e sobra para proteína boa, saudável, que é a nossa proteína que nós estamos ofertando. Eu vou encerrar essa minha apresentação para ter um espaço e para cumprir meu cronograma. É isso, Décio? Ou tenho mais alguns minutos?
Ministro, se eu quiser mais um minuto para encerrar suas palavras, depois nós vamos para as perguntas aqui. Tá, então eu vou encerrar só dizendo uma coisa para vocês. Esse trabalho de abertura de mercados é muito duro. Exige paciência e muitas idas e vindas. Não é uma coisa que acontece por acaso. Os países não têm amigos. Os países têm interesses. Se o interesse deles foi proteger o produtor local, ele não abre. Se for proteger o mercado, porque a influência é a nossa capacidade, a nossa competitividade, ele o faz também. Ele nos barra. E, sanitariamente, ele tem tudo para nos barrar e sempre. É um trabalho de muita firmeza, persistência, e nós fizemos isso, e por isso que nós chegamos ao topo, e hoje o Brasil é o maior exportador de carne de aves, carne bovina, e o quarto maior de carne suína também, com uma produção muito pequena mesmo. Muito obrigado a todos, eu estou disponível para as perguntas, sem dúvida. Ministro, com que orgulho que nós sorvemos as suas palavras, que nos enchem de satisfação pela demonstração da nossa capacidade de produzir de forma sustentável e competitiva, atendendo os anseios e as peculiaridades do mercado internacional, que nós sabemos que é muito exigente e diversificado, como o senhor mesmo colocou. Ainda há pouco, ministro, o Chico Graziano nos falava do Brasil como uma potência agroambiental. E o senhor nos mostrou como é que se constrói essa potência, com sustentabilidade, com saudabilidade. Mas, ministro, nós temos uma primeira pergunta aqui, que é formulada pelo empresário e pecuarista Luizinho Safel. Vamos a ela. Nosso mestre da proteína animal e ex-ministro Francisco Turra. Eu sou o Luizinho, do frigorífico Coqueiro, São Lourenço do Sul. Como o senhor tem desenvolvido todo esse seu trabalho nos últimos anos aí à frente da Associação Brasileira de Proteína Animal, hoje o Brasil vive tanto nos suínos, nas aves, das proteínas em geral e nos grãos um momento fantástico. Que mensagem de longo prazo o senhor poderia deixar para os produtores, né, de pecuária gaúchos que estão neste momento de decisão, se vão investir mais para o lado do grão, se vão abandonar os seus rebanhos, né, ou se vão fazer mais ainda melhoramento genético? Nós já estamos passando por isso. Essa questão da exportação do gado em pé já melhorou muito o rebanho gaúcho nos últimos anos, né? O que o senhor pode contribuir para nós, deixar essa mensagem mais de longo prazo? Bem, em primeiro lugar, quando demonizam a exportação, eu digo só uma coisa. Quanto mais exportamos, mais produzimos, não tenha dúvida nenhuma. Quanto mais abrimos mercados, mais exigências teremos aqui para aprimorar a nossa produção de tudo. Proteína animal, vegetal, frutas, flores, tudo o que for. Por quê? A gente tem 1000 missões nos visitando por ano, só nós, da avicultura e suinocultura. E daí a gente tem que se adequar aos mercados. Então isso é muito importante. Com relação à agregação de valor, é o novo caminho, é o novo do Brasil. Eu acho que o Brasil tem que se acostumar a exportar valor agregado. Uma coisa é exportar café, outra coisa é os alemães registrarem o Nespresso e ganharem mais na exportação do que nós ganhamos com tudo que exportamos produzindo. Uma coisa, por exemplo, é a necessidade agora de exportar gado em pé. A outra é você transformar isso, multiplicar a receita, até do couro, fazer uma bolsa Louis Vuitton de milhões, de milhares de dólares, sem dúvida. Então, eu acho que nós estamos numa fase muito importante. A minha mensagem é manter saudabilidade, importantíssimo, fundamental, sustentabilidade, cuidar do nosso Brasil, do meio ambiente. E uma outra coisa importante é a qualidade, sem dúvida. Você engana uma vez só. Se você chegou, abriu o mercado e enganou o pessoal, você enganou uma vez. Depois, para voltar, é muito complicado. Obrigado pela sua resposta, ministro. E vamos para uma próxima pergunta. Ela nos é encaminhada por Milton Moraes, que é diretor do programa de carne Angus.
Ministro Francisco Turra, sou Milton Moraes Filho, atualmente sou diretor do programa Carne Angus, da Associação Brasileira de Angus. Como é de seu conhecimento, o Brasil vive hoje um momento favorável às exportações de carne, especificamente a carne bovina, onde alcançamos o mercado chinês. Inclusive, já está indo para lá carne Angus certificada. Então é um mercado que busca volume e está buscando qualidade também. Gostaria de saber, na sua opinião, o que precisamos fazer ou incrementar para esse mercado ficar firme, forte e duradouro, para que nós, brasileiros, e nós, especificamente gaúchos, consigamos maior ganho nisso aí. Muito obrigado. Olha, Milton, realmente continuar fazendo o que vocês fazem já é a receita. Porque é extraordinário o avanço que nós tivemos, o melhoramento genético. Eu sei o esforço que vocês fazem para vender carnes nobres. E o preço vai compensar cada vez mais. Porque a carne bovina, ela vai ser, não é uma carne tão popular como a carne de aves, que vai ser a carne mais consumida no mundo, como é a carne suína. A carne bovina vai ser sempre grife, vai ser uma carne nobre, de mais preço. E os cortes nobres de Angus e etc. vão ser preferidos, porque hoje nós vemos aqui no Brasil, quando chega já um público aberto, como era aberto antes, para a carne argentina, que a gente uma vez falava loas, cantava loas, a carne argentina. Hoje eu não vejo alguém entrando num restaurante fino em São Paulo, e nem no mundo onde nós andamos, 83 países, que venha me dizer assim, olha, a carne é argentina. Agora já vi falarem, por exemplo, e muito de um bife de Angus, de outras raças que estão sendo aprimoradas e há investimentos fortes no nosso estado do Rio Grande do Sul. Aliás, este é o ganho, este é agregar valor, isto é agregar valor. Excelentes colocações, ministro, nada como a sua experiência, o seu conhecimento. A nossa terceira pergunta, ela vem de Elizabeth Lemos, que é vice-presidente da Associação Brasileira de Criadores de Ovinos. Boa tarde a todos. Meu nome é Elizabeth Amaral Lemos, atualmente vice-presidente da Associação Brasileira de Criadores de Ovinos, ARCO, e atendendo ao convite do presidente da Associação Rural de Pelotas, tenho o imenso prazer de me dirigir à sua honrosa presença neste momento. Sabemos todos que a ovinocultura é uma atividade tradicional em nosso estado e em muitos outros estados do nosso país continente. A demanda da carne ovina está em alta e a produção no Brasil ainda não é suficiente para supri-la. Países vizinhos exportam para nós, tendo como exemplo o Uruguai. Por outro lado, a genética ovina em nosso país é de alta qualidade. Somos celeiro de genética de várias raças ovinas e somos muito procurados para exportar reprodutores e matrizes, o que hoje não nos é permitido pelos tratados internacionais. Dirijo-me ao sempre ministro Turra para que faça um relato de como vê estes dois potenciais mercados, o interno e o externo, com a possibilidade da exportação da nossa genética ovina, o que viria a agregar valor aos produtores e também nos projetar no cenário internacional, exportando esta genética de várias raças que são procuradas. Obrigada. Senhora Elizabeth Lemos, realmente a sua colocação transformada em pergunta é muito interessante. A carne ovina é uma carne nobre, é uma carne rica, buscada, procurada. Não tem restrição em lugar nenhum. Eu falei antes que é a lagosta entre os pescados, porque ela é uma carne diferenciada, até pelo próprio tamanho da ovelha, do cordeiro. Já é uma coisa muito, assim,
factível, fácil, logística, manuseio, maravilhosa. Quanto à genética, nós estamos agora numa fase muito importante, dona Elizabeth. Nós estamos ganhando dinheiro com genética, ovos que nós estamos vendendo, material genético, para vários países do mundo. Campo aberto para nós. Qual é o segredo? A saudabilidade, a sanidade. Então, nós somos vistos, estamos abrindo esse mercado para vários países do mundo. Nós, se tivéssemos genética suína, estaríamos exportando genética até para os nossos vizinhos aqui do Mercosul, que nos buscam muito, e não temos. Temos que importar da Holanda, de outros países do mundo. E assim, eu diria, com bovinos e ovinos, nós temos aí um campo fértil. É um trabalho muito importante fazê-lo agora. Vai ser uma nova riqueza, agregação de valor também. Aí nós vamos multiplicar, aí nós vamos estimular que os rebanhos ovinos aumentem no sul e nos estados onde é possível. É uma riqueza, é uma riqueza. Frigoríficos novos viriam, criações seriam feitas no sistema de confinamentos, ou até integração, como é para a avicultura hoje, até para a suinocultura. O Décio sabe muito bem que o segredo de hoje nós termos a integração é o segredo que nos levou mundo afora, e é copiado nos países do mundo, inclusive na Tailândia, que hoje serve de exemplo de um posto avançado no mundo. Mas então, dona Elizabeth, é claro que esta é uma riqueza. Eu estimulo os ovinocultores a continuarem, não desistirem e a ganharem, agregarem este grande valor. Obrigado, ministro, por essas suas palavras entusiasmadas, pelo seu alto astral. Vamos para a pergunta que lhe faz o Rodrigo Gonzalez, que é o nosso presidente da Associação Rural de Pelotas. Ex-ministro Turra, uma grande honra poder ter a sua presença na 94ª Expofeira Pelotas. Eu sou o Rodrigo Gonzalez, presidente da Associação Rural, e gostaria de lhe perguntar a sua opinião sobre o fato de a pecuária brasileira poder ter ou não uma vantagem competitiva em mercados internacionais por haver uma presença muito forte de genética britânica no nosso rebanho, especialmente isso consolidado na região sul do país, mas cada vez mais presente em todo o rebanho brasileiro. Muito obrigado. Bom, Rodrigo, em primeiro lugar, eu lamento não poder te dar um abraço pessoalmente. Aliás, o Décio me diz que o pagamento nosso é um churrasco que você nos promete logo que passar a pandemia. Mas aí na Associação Rural de Pelotas, há uma placa que vocês me deram há 22 anos passados. E eu recebi a foto da placa, o Décio mandou. Fiquei cheio de orgulho. Pois, Rodrigo, quero te dizer o seguinte sobre o que você me perguntou. As raças, a genética vinda, principalmente da Europa, nos ajudou muito a ter um conceito internacional. A britânica, indiscutivelmente, segue nessa mesma linha. E é por isso que eu estimulo a busca, a melhoria, a genética, seja sempre, nós sejamos logo exportadores também de material genético, porque eu recordo, quando ministro, nós fomos para a Índia, que o nosso maior rebanho é zebuíno, para importar material genético e passamos a nos transformar em exportador de material genético zebuíno para eles, porque já não tinham uma genética tão pura quanto a brasileira. Veja como são as coisas. Então, eu estimulo a vocês, da metade sul, da região sul do estado, a continuarem aprimorando a genética dos rebanhos. E um detalhe eu queria chamar particularmente a atenção, e até um conselho que eu dou. Conversando com grandes frigoríficos brasileiros, que de vez em quando saem do Rio Grande do Sul, eu pergunto, por quê? Olha, está faltando às vezes matéria-prima. Então, realmente é um complicador muito grande. Por que nós vamos andando, por exemplo, na avicultura brasileira, crescendo? Matéria-prima nunca falta. Ela é pré-estabelecida antes. Por exemplo, se agora, na pandemia, eles trancassem mais de 15 dias, teríamos que fazer abate sanitário, porque já vem lá atrás
40 milhões de suínos dia e 1 bilhão de aves dia para fornecimento dos nossos frigoríficos. Está tabelado, é claro. E para a bovinocultura, a gente deveria trabalhar aqui muito também com o confinamento para permitir isso. Eu vi um frigorífico na minha terra, Amaral, que abriu agora, Sulbif. E eles fizeram uma programação para ter um abate deles próprios. Ou seja, num raio de menos que 50 quilômetros, eles terem o suficiente para manter o frigorífico ativo. Esta é a glória. Este é o segredo até para um pequeno frigorífico. Então, um abraço a todos vocês. Não sei se há mais perguntas. Eu estou me despedindo porque meu tempo parece que até esgotou. Mas se você me der mais, continuarei junto com vocês. Mas muito obrigado, Rodrigo. Um grande abraço a você e a todos que nos brindaram com uma pergunta sempre maravilhosa e que nós pudemos dar a nossa visão. Nós gostaríamos de permanecer muito mais com o senhor ministro. As suas palavras são realmente reconfortantes e estimulantes para todos nós. Mas, meu amigo ministro Tura, foi ótimo para todos nós ouvir esse relato de um dos principais protagonistas da evolução do mercado externo de carnes promovido pelo Brasil. Ministro, eu já lhe agradeci em outras oportunidades, mas eu quero registrar mais uma vez o quanto eu lhe sou grato pela oportunidade que o senhor me concedeu quando ministro da Agricultura, de poder auxiliar na propositura da estratégia de reformulação da defesa agropecuária do Brasil. Na época, ministro, se o senhor lembra, o nosso propósito era ambicioso, nós queríamos criar a Agência Brasileira de Defesa Agropecuária. Quantas vezes fomos no Congresso, fomos na Casa Civil, quantas vezes negociando. Infelizmente, o ministro Turra precisou se afastar do cargo antes de concluir a sua missão. Mas nós deixamos um legado, ministro. Os nossos estudos serviram tanto para modernizar a defesa agropecuária, como serviram para inspirar a criação da Anvisa, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. Então, os nossos estudos saíram do Ministério da Agricultura e foram para o Ministério da Saúde. Mas, para terminar, ministro, eu vou me permitir uma inconfidência. Esse é um episódio que aconteceu há 22 anos, foi quando houve aquela crise cambial, o senhor era ministro, aquela confusão no governo Fernando Henrique, o que aconteceria com exportações, preços, etc. e tal, e eu apavorado fui fazer um despacho com o senhor no gabinete, e o senhor percebeu que eu estava meio pessimista, e o senhor me falou uma coisa que não esqueci até hoje, que eu acho que para todo mundo ver qual é o pensamento do ministro. Ele me encarou e disse: Décio, quando todo mundo chora, eu vendo lenços. É uma lição que eu nunca esqueci, ministro. Não sei se o senhor guardou o episódio, mas eu nunca esqueci. Isso me serviu como lição de vida. Então, ministro... Décio, olha, realmente eu tenho uma lembrança porque foi uma frase que eu usei. Quando eu comecei a andar por aí, eu só via produtor chorando. A renegociação das dívidas que aconteceu no governo Fernando Henrique permitiu que a gente tivesse um sossego, que tivesse oxigênio. O Moder Frota foi criado no nosso tempo, o Pronaf foi implementado no nosso tempo. Imagine também a lei de proteção de cultivares. Você sabe, Décio, quanto a Embrapa, quanto a Embrapa nos deu de apoio para a gente aprimorar o agro brasileiro. Vocês são responsáveis por isso. Nós tivemos feitos extraordinários, eu estou comemorando e colhendo frutos hoje. Essa abertura de mercados, ir lá na OIE e não dava para liberar a febre aftosa todo o Brasil, jamais, jamais. Nós dividimos em países, regiões, conseguimos aprovar por 159 votos a 1. E aprovamos, e hoje está aí o Brasil exportando, mercados abertos, maravilha. Então, são coisas gratificantes para ti, para mim, desse saber, você estava próximo da gente, nos dando conselhos. Eu ouvia a Embrapa, eu cortava da minha carne para ajudar a Embrapa, porque a área econômica era muito dura, e você sabe que ela não sabia que o agro é um investimento, é uma semente plantada que germina, e aí, alguns meses, a gente tem uma multiplicação. A área econômica nunca soube. Hoje, menos do que ontem, mas hoje ela é menos inflexível que ontem. Mas sempre foi muito duro a gente tratar com a área econômica. Continua, realmente. Mas, ministro, olha, eu guardo
boas lembranças de todo esse período. Eu acho que todos nós reconhecemos todo o seu labor, seja enquanto ministro, nas outras funções que ocupou. E em nome aqui da Associação Rural de Pelotas, em nome de todos e todos os participantes desse evento, no meu nome particular, eu quero expressar assim, a nossa mais profunda gratidão pela gentileza, pelo brilhantismo da sua participação, esse seu entusiasmo contagiante. Ministro, nosso sincero muito obrigado, até uma próxima oportunidade, que seja em breve, quanto mais não seja, no churrasco que o Rodrigo nos prometeu. Grande abraço, ministro. Um abraço a todos, tudo de bom, prazer imenso. Faremos agora uma pequena pausa de 5 minutos e voltamos em seguida com a palestra do secretário adjunto de Defesa Agropecuária do MAPA.